Aula 23 do curso Umbanda Pé no Chão. Estamos na página 20 do capítulo do livro, capítulo 5, que trata dos tipos psicológicos associados aos orixás. Mas antes de nós entrarmos na aula propriamente dito, hoje nós vamos falar sobre um orixá polêmico, os tipos de Exu, que é um conteúdo adicional, não está no livro. Eu peço para você inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Você inscrevendo-se no canal, ativando as notificações, você vai acompanhar sempre que tiver uma videoaula nova, você recebe essa informação e estará participando ativamente desse projeto, porque para o algoritmo do YouTube é muito importante a sua inscrição e você ativar as notificações para que as aulas sejam mais impulsionadas no busca do YouTube, ok? Meu muito obrigado antecipado. Voltando aqui, antes de nós iniciarmos na aula propriamente dito, eu vou falar sobre os tipos psicológicos de Exu. Aí vão dizer assim, Exu não tem regência de Ori na Umbanda, não compõe Eledá. Eu não falei que Exu compõe Eledá ou tem regência na Umbanda, eu falei os tipos psicológicos. Vão dizer assim, Exu não é orixá. Por que você está falando de Exu? Na nossa avaliação, dentro da cosmovisão de origem, leiam lá Exu, poder organizador do caos. Exu é orixá e compõe o panteão, inclusive é partícipe importantíssimo da gênese divina. Então, não dizer que na Umbanda Exu... Dizer que na Umbanda que Exu não é orixá é uma generalização, a parte de uma homogeneidade que não é verdadeira. Existem casas de Umbanda que consideram Exu como orixá. Então, não é uma verdade. Dizer que Exu também não compõe, não rege, não tem regência de Ori, depende da casa. Como sacerdote, como dirigente, lida com aquilo. Então, a Umbanda tem uma característica de não existir unanimidades. Cada casa tem a sua linhagem de iniciação, tem a sua doutrina. Então, gostaria de comentar isso antes que existem alguns indivíduos, principalmente nas redes sociais, que eles são bastante agressivos e às vezes eles agridem a pessoa, eles não conseguem ter um diálogo em termos de ideias, de conteúdos, ele já parte para a agressão do indivíduo, da pessoa. Então já estou me adiantando, eu sei que o tema é polêmico, e vamos então entrar no conteúdo e eu faço mais considerações a respeito. Os tipos de Exu. Conteúdo adicional, a página 120 do livro, que estuda a psicologia dos orixás, né, o comportamento do indivíduo, tipos psicológicos por orixás, que nós vamos entrar agora, que está no conteúdo do livro, e resolvemos incluir Exu. Na época não foi incluído, a gente tinha uma outra visão, ou talvez não tínhamos ainda nos aprofundado dentro da cosmovisão de origem da religião tradicional iorubá, por orientação, instrução de seu Ogum Sete Estradas, que é um mentor Nagô que nos assiste. Então, isso é fruto da observação. O que eu vou falar é fruto da observação prática ao longo dos anos. Não estou querendo dizer com isso, não estou querendo dizer que Exu rege Eledá, que Exu não se apropria de Ori, que Exu não é chefe de cabeça na Umbanda, que Exu não é orixá, isto ou aquilo. Eu vou partindo de polêmicas à parte, diferenças de uma casa para outra, dentro da visão que, sim, na origem Exu é orixá e podemos considerá-lo e cultuá-lo como tal. Vou fazer algumas observações de como este orixá influencia o comportamento, a psique, as disposições
psicológicas do indivíduo, dentro de um olhar prático, dentro do terreiro ao longo dos anos, ok? Sem esgotar o assunto e sem me considerar dono da verdade. Então, atributos que o indivíduo absorve que tem a ver com Exu. Poderia ter a ver com Ogum, com Oxóssi, com Xangô. Às vezes esses atributos eles têm entrecruzamentos de um com o outro. Determinação, comunicação, agilidade, coragem. São defensores dos oprimidos, incansáveis, persistentes, resilientes, não se frustram, de grande empatia e carismáticos. Vocês estão vendo aí esse mercado, esse grande mercado, pessoas passando de um lado para o outro, se cruzando. Isso é muito simbólico. Podemos dizer que essa vibração, essa energia de troca, de encontros e desencontros no mercado é a vibração de Exu. Aquele feirante comunicativo, carismático, de grande empatia. Quem já não viu? Às vezes ambulante na praia ou no centro da cidade. É o arquétipo, o estereotipo característico de Exu. Então, os tipos psicológicos de Exu, eu falei lá nos atributos: determinação, comunicação, agilidade, coragem, defensores dos oprimidos, incansáveis nas suas causas, persistentes, não desistem nunca, resilientes, não se frustram, de grande empatia e carisma, tem um forte magnetismo, são indivíduos que conquistam facilmente, eles se fazem notar facilmente, conquistam facilmente a atenção. Por outro lado, pode gerar também inveja, competição, que nós vamos entrar depois nesse aspecto. Então, os tipos psicológicos, mais no aspecto humano, do Orixá Exu: inquietos, trabalham em grupos, mas decidem sozinhos, resolvem por si, são aqueles que abrem caminho, assim como Ogum, né? Eles resolvem. São ágeis nas decisões, às vezes podem ser incompreendidos nesta rapidez de tomada de decisão, e aquelas pessoas mais lentas, mais introspectivas, por vezes mais tímidas, mais temerosas de decidir, podem ficar chocadas com esta agilidade dos filhos de Exu. Bons de relacionamento. Eu não estou falando só num relacionamento campo afetivo, emocional ou sexual. Bom de relacionamento de uma maneira geral, mas não se prendem a ninguém, são muito livres. Dinâmicos e expansivos, é o campo aberto, são livres. Bem-humorados, risonhos, irreverentes, aquela pessoa de riso fácil, agradável. Não passam desapercebidos, são conquistadores naturais, conquistadores da atenção, são persuasivos, podem ser conquistadores no campo afetivo, geralmente o são, pelo seu grande carisma, tanto homem quanto mulher. Eu não estou caracterizando aqui gênero, ok? E os aspectos... Esses seriam os tipos psicológicos, né? Aspectos positivos e negativos, porque nós estamos num mundo de dualidade, de contraste, de oposição. Então sempre tem, quando a gente fala de comportamento humano, de psicologia, de disposição íntima, psíquica, não tem como não fazermos esse recorte, o contraste. Então eu vou falar alguns aspectos positivos e negativos dentro da minha observação. São diretos, aspectos positivos. Ser direto é um aspecto positivo, pode ser um aspecto negativo para aquele indivíduo que é mais tímido. Mas de uma maneira geral, diretos e sinceros. Detestam mentiras, aquela pessoa em cima do muro que não diz para que veio, que dissimula,
Isto aí, os filhos de Exu têm grande dificuldade, porque eles são diretos, eles são sinceros, eles são organizadores, dinâmicos, sempre arrumados, se vestem bem. Isso não quer dizer que se vistam com luxo, pode ser um vestuário simples, mas se vestem bem. Inteligentes, sociáveis, preferem o movimento, coisas novas, preferem o movimento, os encontros, eles se motivam em conhecer pessoas novas, em novas situações, novos projetos, novos desafios, coisas novas de uma maneira geral. Não são de fugir de conflitos. Eles encaram e são diretos nos seus conflitos. Seriam aspectos positivos que podem, em algum momento, também ser negativo. Então, vou falar também esse lado negativo do comportamento da psicologia do filho de Exu. Individualismo em excesso. Então, podem perder oportunidades e não avaliar pessoas ou situações que os contrariam ou não são parecidos com eles. Então, individualismo em excesso, impaciência, não sabem esperar, não têm dificuldade e são impacientes com as pessoas mais lentas nas decisões e na sua expressão. Relacionamentos fugazes, superficiais. O indivíduo que às vezes é festivo leva os relacionamentos, a parte afetiva, mais no campo da paixão, mas não se aprofunda. Então eles podem até, inclusive, serem prejudicados com isso. Teimosia e, em função dessas características, podem se tornar solitários. É aquele indivíduo que, embora ele esteja inserido no contexto social, muita gente à volta dele, ele pode estar numa roda de samba, num pagode, ou numa festividade, ou num encontro, e bastante gente à sua volta, mas no fundo ele está sozinho, porque o individualismo se sobressai. E aí os relacionamentos fugazes, sem profundidade, acabam perdendo oportunidades de amadurecimento espiritual e emocional e de relacionamentos mais profundos, mais sólidos. Vão até o fim nas suas lutas, não desistem. Isso pode ser um aspecto positivo ou negativo. O aspecto negativo, eles podem ficar impertinentes, a monoideia, obsessivos em vencer. Não gostam de perder, têm dificuldade de lidar com a perda. Nesse sentido, podem ter disposição de traição, de trair o outro, de trair o seu inimigo, ou trair quem quer que seja para chegar na vitória, e aí se tornam ambíguos. Ambíguos quando se obstinados demais para vencer, em função desta dificuldade de lidar com a perda. De uma maneira geral, então, a psicologia, de forma muito objetiva, sucinta neste vídeo, os tipos psicológicos de Exu que impactam no ser humano, falei dos atributos, o tipo psicológico, aspectos positivos e negativos. Esta é uma primeira videoaula, a 23ª do curso, além das 3 adicionais, já são 26 aulas, mas nós estaremos falando sobre os tipos psicológicos dos orixás e iniciamos com o Senhor dos Caminhos, aquele que abre, aquele que é o grande comunicador, o mensageiro, pedindo Laroê Exu, que Exu nos dê caminho sempre para transmitir, através da fala, da oralidade, transmitir saberes, interagir, e que venham os demais orixás. Vamos fazer uma série de vídeos dentro do comportamento, dentro das características, dos tipos psicológicos dos orixás. Meu muito, muito obrigado. Deixe seus comentários. Até a próxima videoaula.